No outro vídeo que você já deve ter visto aqui no canal, eu falei sobre a quadratura de Júpiter com Saturno e com Netuno, assim que ele ingressa o Júpiter em Câncer. Ele tem seu momento de exatidão no mês de junho, mas certamente vocês já viram vários de seus efeitos ainda em abril e também em maio. Pois é, vem cá entender essa coisa toda no céu que te acontece. Pois é, vocês viram já acontecer tarifaço, restrições envolvendo fronteiras, questões mercadológicas, mas principalmente questões ligadas a exercer o poder, a autoridade. Há sempre uma ideia de confronto envolvida no ciclo de Júpiter com Saturno, a contar lá da conjunção até os pontos críticos desse mesmo ciclo, que leva ao todo 20 anos. Vocês também devem lembrar que esse ciclo Júpiter-Saturno, ao qual eu me refiro agora, tem também um vídeo aqui no canal falando sobre Tudo Vai Mudar, que é esse vídeo aqui, onde eu me refiro ao início de um ciclo que fica 200 anos se repetindo, de conjunções de Júpiter e Saturno em signos do elemento ar. A última conjunção, essa que aconteceu em 2020, virando de Capricórnio para Aquário, né? A conjunção começou a acontecer em Capricórnio, bem no comecinho da pandemia, lá no finzinho do signo de Capricórnio, mas se consolidou lá no Aquário, no comecinho do signo de Aquário. E foi a primeira conjunção em signo de ar que veio depois de uma sucessão de 200 anos dessas conjunções nos signos de elemento terra. A mudança é bem grande mesmo. Só para vocês terem uma ideia, de 2020 para cá, teve aí um empuxo, né, bem grande sobre as inteligências artificiais. O desenvolvimento delas veio muito mais rápido a partir dali. E sim, são 200 anos no elemento ar, mas ao longo desses 20 anos, os dois planetas vão transitar em signos diferentes. E agora, enquanto Saturno passa a transitar no signo de Áries, Júpiter passa a transitar no signo de Câncer, eles formam esse ângulo tenso de 90 graus, a quadratura. Essa mesma quadratura já vinha funcionando, como eu já falei, há alguns meses. E se por um lado a gente está vendo o final de um grande período ali com a conjunção que ocorreu inicialmente em Capricórnio e se consolida em Aquário, vou repetir mesmo, a gente vê aquela modificação de eixos de poder. Aquilo já vinha sendo previsto desde essa fase do ciclo de Júpiter e até muito tempo antes, mas com evidências muito claras. A partir dali, estamos vivendo no ciclo de Júpiter-Saturno em Aquário, esse ponto de partida, com reformas em estruturas coletivas, mais e mais e muito mais revoluções nas áreas digitais, no desenvolvimento tecnológico, nos sistemas de cooperação global ou nos sistemas de formação de núcleos de cooperação em determinadas regiões. Isso fora a tensão entre Júpiter e Saturno de liberdades individuais vindas ali do Aquário e os controles sistêmicos muito caracterizados pelo trânsito do próprio Saturno. Pois bem, essa quadratura que ocorre entre Áries e Câncer, com Saturno em Áries e Júpiter em Câncer, coloca em xeque todas essas questões. Tudo que havia de possibilidade positiva é colocado numa balança para ver o que está realmente funcionando e o que ruirá. É um grande teste entre os ideais coletivos, as ações individualizadas, propulsoras de mudanças, de iniciativas, e também das necessidades emocionais, de grandes núcleos, de grandes grupos. Só nestas descrições aqui eu acabo de mencionar as tendências aquariana, ariana e canceriana. Sempre que Júpiter e Saturno estão em quadratura, há um choque entre preservações de algo que seja tradicional e as rupturas necessárias para se seguir em frente, atualizando as condições a fim de que elas se adaptem melhor aos novos contextos. Por exemplo, num período em que a velocidade da informação, das modificações nas áreas produtivas está tão absurdamente mais alta, como conciliar isso com a proteção das populações
das privacidades, assunto tipicamente canceriano, e da preservação da segurança e dos empregos, das atividades comuns que antes desenvolvíamos de um certo modo, majoritariamente executado fisicamente ou então com o emprego de habilidades diretamente humanas, com esse avanço avassalador das novas ferramentas e técnicas. E não é só isso. Essa quadratura de Júpiter com Saturno ainda vem premiada pela quadratura de Júpiter com Netuno. Durante essa fase, especialmente de 4 de junho até 10 de julho, os assuntos como crises migratórias, disputas por recursos territoriais, minerais, fronteiras, tensões geracionais, olha aí, muita atenção com uma certa tendência ao etarismo, por um lado, ou de uma barreira promovida por outras pessoas que estão temerosas de perderem seus status, né? Por outro lado, nessas fases de quadratura de Júpiter com Saturno, os poderes vigentes em cada um dos países, em cada uma das regiões ou organizações empresariais ou não governamentais, tornam-se tantas vezes até paradoxais, se tornando até referenciais para um aumento de conflitos, tendo por referência a narrativa mitológica grega, entendendo Júpiter como Zeus e Saturno como Crono, e resumindo bastante aqui a narrativa, só para a gente entender, Zeus, que é o único filho de Crono, que não é engolido como os demais pelo pai, entra em confronto com seu pai e o faz libertar ou regurgitar seus outros irmãos, Hades, Poseidon e Deméter. No decorrer das confrontações, reparem que é sempre um confronto entre o jovem e o velho, o novo e o antigo, o estabelecido e aquele que está vindo com uma nova mensagem, com uma nova possibilidade. Zeus, então, é vitorioso e ocupa o trono celeste, precipitando Crono no Tártaro. Tártaro é o infernão, né? É o lugar mais terrível do Hades. Tudo isso para que vocês entendam que os contatos Júpiter-Saturno podem ser benéficos, especialmente quando estão em bons aspectos. Não é esse o caso, não é o caso de uma conjunção como a que ocorreu em 2020. Estão sempre muito associados os ciclos Júpiter-Saturno a períodos de confrontação e de mudanças sociais muito importantes. As quadraturas e as oposições de Júpiter com Saturno são sempre os pontos de maior tensão no ciclo todo de 20 anos. Então, alguns desses conflitos potenciais podem realmente passar às vias de fato. Por sorte, o trânsito de Júpiter, entre os lentos, Júpiter é o menos lento, é o mais rapidinho. Vai durar um mês e um pouquinho só. As condições que seriam muito valorizadas, como áreas imobiliárias, hoteleiras, agricultura, nesse primeiro mês, diferentemente do que a gente vê naquele outro vídeo que está falando sobre um ano inteiro, nesse ponto pode realmente haver uma situação mais crítica, mais difícil de resolver, com vários impasses, especialmente no transporte de grãos, no transporte de cereais, no transporte e na comercialização, ou nas relações internacionais comerciais envolvendo justamente alimentos e soberania. Pode exigir de vários governos uma série de medidas mais austeras para que as balanças comerciais e a estrutura econômica interna de cada um não dê um sobressalto violento, e mesmo assim ainda há essa chance. Júpiter quadratura Saturno é um período de certa ansiedade coletiva mesmo, e entre Áries e Câncer a coisa fica entre a busca por inovações e desejo de ação individual e uma forte necessidade de segurança emocional e daqueles com quem as pessoas têm laços mais fortes. E Netuno, Carlos, Netuno nesse meio tempo, que também recebe essa quadratura, é um espalhamento por infiltração de problemas derivados de exageros, de concepções muitas vezes ilusórias, tidas como se fossem verdades absolutas, comportamentos messiânicos daqueles em que um indivíduo ou grupos inteiros se creem detentores dos direitos de quem e o que irá aliviar os fardos e salvar as pessoas de suas condições tecnicamente ou supostamente precárias. E atenção, a quadratura de Júpiter com Netuno pode não ser um estouro de um problema sanitário, mas pode ser a principal fonte, o primeiro foco de um problema sanitário que pode acontecer em algumas regiões cujas condições sanitárias não são as melhores possíveis. Essa quadratura Júpiter-Saturno também indica uma baita crise nas estruturas religiosas exageradamente rígidas. É um campo aberto
aos sincretismos, especialmente aqueles que oferecem algum grau de tolerância, mas também é um terreno fértil para os conflitos de ordem religiosa e cultural. Muita atenção durante essas duas quadraturas, com Saturno e principalmente com a de Netuno, especialmente para aquelas pessoas que têm um impulso caridoso, não que elas não possam e não devam fazer atos caridosos, compassivos, mas que não se envolvam tão demasiado com clamores que simplesmente uma pessoa só e em curtíssimo espaço de tempo não vai ter condições de resolver. Áreas que também podem sofrer um pouquinho de risco nessa fase são áreas farmacêuticas, indústrias químicas. Algumas podem até sofrer sanções, muito mais pela conjunção Saturno-Netuno do que pela quadratura Júpiter-Netuno, que pelo contrário pode até significar um espalhamento de substâncias ilícitas. Esse é um aspecto tenso, difícil, mas existem maneiras de você suplantar isso, de remediar, de alterar as realidades até um certo ponto, adaptando-se melhor e aproveitando o que o ciclo também pode oferecer. Isso a gente descobre nos estudos de magia astrológica, astrologia remedial, no curso Soluções Planetárias e muitas outras atividades que a gente desenvolve tanto na nossa escola, Carlos Holanda Astrologia, quanto no Astrolab, que é o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento e produção de conhecimento astrológico. Quer saber como é que é isso? Quer ganhar uma relevância dentro do meio em que a gente atua? Quer produzir seus artigos com orientação deste que vos fala? Então entra lá em carlosholanda.com.br e conheça o Astrolab e a gente vai se falando. Um beijo, até breve.